Vamos para a nossa última parte, meus queridos. Terceira e última parte, tá? De história. Eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da organização social, então, agora, tá? Espero que vocês tenham respondido na relação aqui da pesquisa, né? Do grupo dos Piratas do Caribe, se tem a ver, tá bom? E aí eu vou lá, vou ver os comentários e eu vou respondendo aí, vamos ver o que vai dar. Quero ver as respostas de vocês. Continuando, então, nossa terceira parte. A questão da organização social, tudo bem? Bom, para então a gente entender essa questão dessa organização social, vamos recapitular, né? Sempre na história que conhecemos, a história do mundo, desde que o mundo é mundo, a gente sabe de que sempre todos os povos foram organizados em ordem. A sociedade ela é organizada em forma, digamos assim, numa pirâmide social, né? Onde a gente pode dizer aí que a desigualdade sempre existiu, certo? E aí nessa pirâmide, né? Por exemplo, lá na Grécia antiga, aí vem os reis, aí vem os mais pobres, né? Até chegar aos escravos, que é a maior parte da população, enfim. Aqui eles precisavam também organizar a forma deles. Como que era, certo? Então vamos falar um pouquinho dessa forma. Quando a gente vai falar então de colonizadores espanhóis, a gente tem que tentar imaginar como eram esses homens. É difícil imaginar, né? Eram homens no masculino? Tipo, sim, era. E na Idade Moderna, a questão da navegação, de conquistar, administrar, não era vista como uma atividade possível para as mulheres. Então, as mulheres, eles não tinham essa visão, né, de que mulher também poderia navegar, conquistar ou até mesmo ter capacidade de administrar qualquer coisa. E a América já era vista como um lugar cheio de perigo, onde trabalho exigia força física e até voz de comando para pôr ordem no local. E aí, essas ações, eles não conseguiam ver mulheres fazendo isso. Eles tinham a visão de que as mulheres não teriam voz para comandar algo. E aí é por conta disso daí que os navegadores, exploradores, aventureiros, funcionários, fazendas, as câmaras e cidades, ou seja, assim, a América em sua parte, a maioria de toda a parte espanhola era comportada por homens. E a sociedade tão machista como vocês, eu não sei porquê, mas eu já imaginei a cara da Karine nesse exato momento, né? Porque ela sempre comenta dessa forma. É a sociedade que os espanhóis construíram nessas colônias. A participação de mulher, então, era menor, limitada. Aí, então, essa sociedade colonial da América Espanhola acaba sendo hierarquizada. Fica basicamente, então, naquela forma de pirâmide também, dividida por chapetones, crioulos, mestiços e, por fim, os indígenas. Tudo bem? Eu vou tentar fazer mais um pouquinho aqui só para... Então, para vocês olharem aí que bonitinho, chapetones ocupariam aqui, crioulos, mestiços e indígenas, certo? Vamos falar um pouquinho de cada um deles? Os chapetones, então, como vocês estão vendo, eram os caras aí dos funcionários mais altos, né? Cargos mais altos da coroa, que eles eram os europeus que vinham da América, então, por isso que tinha este nome, chapetones. Eram espanhóis, então, nascidos da Europa, eles estavam ocupando cargos administrativos, podia ser de vice-rei ou qualquer outro cargo alto, até mesmo da Igreja Católica.
Esses chapetones comandavam as tropas para a conquista de novas terras. E eles eram também responsáveis pela segurança dos colonos, daqueles que colonizavam. Qualquer aplicação de lei, assim como o controle dos portos, de imposto, da justiça, tudo era responsabilidade dessa galerinha de cima, que eram os chapetones. E aí, junto com esse cargo alto deles, esses homens ganhavam terras e minas para explorar. A gente pode entender, então, o motivo do privilégio deles. Não era só simplesmente convencer um europeu a mudar a vida dele para a América, né? Mudar a vida dele para vir para a América. Mas por causa do medo, a fantasia em relação ao continente, né? A distância é muito longa, é grande, as pessoas. A tecnologia ainda não é tão avançada como hoje, eles poderiam sair de lá e não saberiam se poderia chegar em terra à vista, se um dia poderiam voltar para casa e ver de novo sua família, né? Então, assim, a oferta da coroa, então, precisava ser vantajosa, né? Para eles largarem e vir para cá, né? Tinha que ter vantagens. E aí a vantagem deles era esses altos cargos, ser os chapetones, tá? Então, esses caras, eles passavam por uma situação que era bem comum na colônia portuguesa também aqui no Brasil. Comum eram católicos e, como era de costume, né, precisavam casar e também ter filhos. Havia, então, gente, uma ideia bastante clara de que as pessoas que nasciam na América seriam inferiores às pessoas que nasciam na Europa. Portanto, as mulheres americanas, ou seja, nativas indígenas, não serviam para o casamento. Ok? Então, deu para entender essa parte aí? Tinha muito homem aqui, europeu, vinha só homem, e eles precisavam casar. Porém, pessoas que nascem aqui são inferiores às de lá, eles diziam. Então, as mulheres não poderiam casar, não servia para casar. E por conta dessa cultura, né, que a gente pode chamar de eurocêntrica, né, quer dizer aí, então, que a Europa, o centro, que é a melhor, tudo, tinha uma lei, então, de proibir o casamento entre homens e mulheres indígenas. Também vem a questão política. Uma mulher indígena, ela acabaria tornando rica por se casar com um chapetone. E aí ela também poderia herdar os bens se ele morresse. Se ela ficasse viúva, ela herdaria os bens dos chapetones. E aí para isso é demais, uma indígena ficar rica depois que eu morrer? Onde já se viu isso daí, né? Como os demais espanhóis, eles lideravam com isso daí, né? Iam lidar com isso, aliás, né? Não havia uma aceitação. Então, por conta disso, né, um esforço era feito para que algumas mulheres viessem para a América, algumas mulheres de lá, espanholas, para ter casamento, claro, porque precisa continuar, né? A questão a questão como Hitler defende, né? Vocês vão ver no 9º ano, do sangue puro, né? Bom, por meio dos contratos de casamento entre famílias que existia na época, eu não sei se vocês têm noção disso, mas, por exemplo, grandes famílias, eles faziam já uns contratos quando o filho nascesse. Olha, meu filho nasceu e ele daqui uns anos, o Arthur tem o filho e a Karine lá com a família dela vai casar também, vai ter uma filha lá. E o Arthur e a Karine teve amizade a vida toda e são duas famílias totalmente ricas, eles já faziam um contratinho de que quando a filha da Karine crescesse com o filho do Arthur também, que tem a mesma faixa de idade, eles casariam, tá? Então, por meio de contratos de casamentos de famílias, né? Elas poderiam vir para o Brasil, para a América, né? Às vezes elas vinham acompanhadas de damas de companhia. Como posso dar um exemplo de damas de companhia?
Eu não sei se vocês vão recordar, talvez a Ana Luísa recorde, pode comentar, Ana Luísa, no YouTube, se você lembrar aí, você que assistia a novela Novo Mundo, né? Tinha essa daqui, né? Que ela, na verdade, foi uma das protagonistas da novela. Ela era como se fosse essa dama de companhia, né? Porque ela foi a dama de companhia da princesa da princesa Leopoldina, tá? Ela sendo a dama de companhia da princesa Leopoldina, ela conseguiria vir para o Brasil. Mesma coisa acontecia entre os espanhóis. Apesar que aqui mostra como professora de português, né, da Leopoldina, mas é só para vocês terem uma noção. Ana Luísa deve lembrar aí mais ou menos dessa novela, porque ela acompanhou. Bom, essas mulheres, além do casamento, elas tinham a função de serem mães, né? Elas tinham que ser mães. Em alguns casos, tinham que administrar as terras na ausência dos maridos, né? Quando os maridos iam para algum outro lugar que tinha que fazer alguma outra coisa, elas que administravam, tá? E por serem espanholas, elas eram mais respeitadas pelos colonos. Quando um casal espanhol tinha um filho ou uma filha, o bebê nascia em terras americanas, ele era deslocado do grupo social. Então, não, mesmo que fosse espanhola e espanhol, os dois tivessem um filho, mas já que teve aqui no Brasil, não seriam mais chapetones. Eles desceriam este degrau, iam descer um pouquinho a escada. Olha aqui, vamos colocando assim também, né? Onde entraria então? Os crioulos. Esses crioulos eram os filhos de espanhóis, mas nascidos na América. Eram, então, aí um americano, filho de 2 espanhóis. Mas pertencia, né, por conta disso, né, são crioulos, eles pertenciam, né, à elite também, porque os pais eram ricos. Então, também era muito comum que os pais mandassem eles para a Europa, para eles estudarem nas melhores universidades e herdassem as terras das suas famílias também, lá na Europa, depois pudesse voltar em alguns casos. Administrar fazenda, minas, né, aumentava a fortuna e o poder local, ou seja, fazia que então ocorria nas regiões que eles morassem e outros lugares também crescessem mais ainda. Tinham escravizados que controlavam boa parte do comércio, né, nos vice-reinos e capitanias. Mas, politicamente, eles eram diferenciados dos chapetones. E aí acabava impedindo que os crioulos tivessem grandes poderes políticos. A atuação política acabava sendo limitada ao cargo de vereador nas câmaras das cidades e jamais seriam vice-reis. Os crioulos, então, nunca poderiam ser vice-reis, mas ocupavam cargos bons, como vereador, tudo bem? Por exemplo, apesar deles serem ricos e totalmente poderosos, os crioulos casavam-se com mulheres que ocupavam a mesma condição. Logo, filhas de casais espanhóis também nascidas na América. Então, crioulos casavam com crioulos, tá? Tanto chapetones quanto os crioulos, eles viviam cercados por espanhóis pobres também, né? Que eram aqueles trabalhadores livres que saíam da Espanha para tentar a sorte no Novo Mundo. E eles faziam as inúmeras funções por aqui. Trabalhava tanto em fazenda, como também eram capataz, eram criadores de animais, eles faziam casas, construíam pontes, ruas, portos, qualquer coisa que precisasse. Podia ser carpinteiro, ferreiro, minerador. Mas como era homem livre, eles estavam mais próximos, então, dos indígenas. E aí, né, eles iam até a cidade para fazer os comércios dos produtos e dos indígenas que viviam nas localidades dos espanhóis. Mas como eles eram pobres, esses espanhóis não conseguiam casamento com mulheres espanholas ricas. Então,
muitas vezes eles também poderiam se casar com as nativas. E aí surge a nova camada social, que é a camada dos mestiços. Tudo bem? Então vamos descer deste degrau, vamos descer mais um. Deu para entender, então? Espanhol que casasse com espanhol e tivesse filho na América era crioulo. Porém, esses espanhóis que casassem com espanhóis eram só os ricos. Espanhóis pobres não conseguiam nunca casar com uma espanhola rica. Então, acabava casando com uma indígena aqui da América mesmo. E aí surge a nova classe social, que é o mestiço, a mistura. Esses mestiços, então, é uma história mais complicada, porque é um pouco mais violenta. Ela é a formação, então, de alguns... tem a formação igual dos crioulos dos chapetones, né? São de misturas. Então, ela vai passar por uma vida fazendo os mesmos serviços braçais de um escravizado, tá bom? E de um indígena. A condição de filhos espanhóis com nativas acabava colocando na posição social inferior. Como eu falei, vai descer um degrau dentro da sociedade colonial espanhola. Além disso, muitas crianças mestiças acabavam sendo fruto de violência dos crioulos e alguns espanhóis também com as nativas, o que poderia deixar em situação de abandono. E aí uma violência contra as mulheres indígenas foi normalizada ao longo da colonização, tá, gente? Então, né, como a mulher ela foi muito maltratada, porque um espanhol havia casado com uma nativa, e aí nasce os mestiços, eles sofriam muita violência por preconceito dos outros espanhóis, tudo bem? E, por fim, descendo mais um degrau dos mestiços, os indígenas, ou seja, os nativos. Os nativos, eles eram vistos como inferiores, menos inteligentes e menos cultos. Então, quer dizer que eles não tinham, para os espanhóis, eles não tinham inteligência, não eram inteligentes, capazes de pensar como espanhóis, e também não tinha cultura. Eles ainda eram considerados selvagens. Mesmo sendo, né, a maioria da população sendo indígena, o domínio, né, espanhol na parte militar cultural acaba mexendo a vida e o trabalho forçado depois aí de conquistar desse povo. E aí o domínio cultural acontecia das duas formas, né? Pelas leis espanholas, que proibia idioma indígena, proibia os cultos indígenas, rituais, religiões, qualquer festa nativa era proibida. E pela Igreja Católica fazia com que os missionários catequizassem qualquer indígena, como isso aconteceu também no Brasil pelos jesuítas e que eu já tinha explicado para vocês, tá bom? Então essa é a nossa última parte da aula, né, encerrada dos nativos, e aí eu não vou mais fazer outra parte. A próxima aula já vai ser aí, acho que terça-feira. Aí terça-feira a gente fala um pouco dessa influência religiosa na América. Tudo bem? Gente, muito obrigado. Dá um like aí para eu saber quem estava aí, quem não estava. Beijo no coração de vocês. E aí não esqueçam que segunda é feriado. Beleza. Beijo, então, até terça-feira, gente.